Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um post para vocês que nós vamos reagir junto aqui do canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney, trazendo todas as notícias e novidades aí para vocês do Mengão. Então deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino, compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Porque eu deixei para você por último, porque vamos abrir com o Incomparável. Que neste domingo esteve comparável ao Botafogo, tanto que tivemos uma igualdade 0-0 no placar. Vamos com o jogo, Pascoal. Achou que o Flamengo jogou bem? Acha que o Botafogo está reagindo depois do péssimo começo de ano? Vamos começar a falar, tá tudo bem, Pascoal, você tá amuado. Olha a minha cara de alegria desse jogo. Olha como eu tô feliz. Foi legal, não? Mas por quê, eu tô contente. Mas por quê, Pascoal? Pelo Botafogo ou pelo Flamengo? O Botafogo fez o que tinha que fazer. Né? Então é pelo Flamengo. Aqui vai a questão, assim, o elenco do Flamengo é incomparável. Não há comparação entre elencos do Flamengo e qualquer outro time do futebol brasileiro. O elenco é incomparável. Só que o elenco incomparável não joga como incomparável. O elenco é incomparável, mas o time do Flamengo não joga como um time com um elenco incomparável. Faltou muita gente. O meio campo todo não estava lá, né, gente? 2 volantes fora, o Gerson fora, o Arrascaeta fora, então, tudo meio que assim. E a única coisa que eu tenho que dizer do Flamengo é que o Flamengo não consegue jogar da maneira que o Felipe Luiz quer sem todos os seus jogadores. Não tem aquela pressão que ele quer. Não funciona do jeito que ele quer. O Botafogo no primeiro tempo. O Flamengo equilibrou o jogo no primeiro tempo, não sei o quê. Mas vê, se você vai ver imagens de quem? Uma defesa do John e 4, 5 bolas ali, cabeçada na área, bola que passa perto. É o Cuiabano que bate, a bola passa perto do gol. Vai vendo, já é segundo tempo. No primeiro tempo, estava mais pro Botafogo, mais perto o Botafogo de fazer o gol do que o Flamengo. Agora, se você parar para pensar, vai assim, então o Botafogo deveria ter vencido o jogo? Se você me perguntar, eu vou até imaginar que sim. Eu posso até imaginar que sim. Porque o time do Botafogo foi mais organizado do que o Flamengo. Teve mais organização. O Zinho falou, talvez o Botafogo tivesse mais jogadores fora, porque os jogadores perdidos pelo Flamengo são tão importantes quanto os jogadores perdidos pelo Botafogo. Ou não? Para o Botafogo, os jogadores que ficaram fora fazem falta. Para o Flamengo, fazem muita falta. O elenco do Flamengo é incomparável, mas o Flamengo precisa encontrar o meio termo. O Felipe Luiz, o cara que eu adoro, você não precisa nem falar da minha história com o Felipe Luiz, eu adoro o Felipe Luiz. Mas ele tem que encontrar o meio termo, não dá para jogar só de um jeito. Tem que encontrar algumas formas que tenham uma variação de jogada, que criem perspectivas. Né? Acho que o torcedor do Flamengo, é só a minha impressão, né? Não sei se é um desabafo, é a minha impressão. O Flamengo não jogou o que a torcida esperava. Mesmo com todos os seus desfalques, todos os seus problemas, o Flamengo não jogou o que a torcida imaginava. Mas quando entra no Maracanã tem que dar pressão no adversário, tem que jogar em cima, mas tem dia que não tem como. Sem tantos jogadores como o Flamengo não tinha. Então, o elenco é incomparável. Só que o Flamengo não está jogando... Você sabe que tem uma coisa que me custa muito, né? É concordar com o Zinho. Mas ele tem razão. Ele tem razão. Aí eu vou concordar com ele. Opa. Quando ele falou que o Flamengo errou no planejamento para aquele jogo da Libertadores e o Flamengo perdeu o jogo da Libertadores, porque tinha Copa do Brasil... Com Córdoba. Você primeiro, né? Lembra? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Primeiro jogo. Lembra disso? Que o Zinho falou, tá errado, planejaram errado. Antes do jogo ele falou... Tem algum equívoco aí, alguma coisa está errada, porque não pode ficar, porque esses caras vão ter que jogar o Campeonato Brasileiro. Mas começou no primeiro jogo lá, quando tiraram, aí não fizeram o resultado, aí foram obrigados a colocar na sequência que o Zinho falou, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Houve um erro de planejamento. Quem é que planeja? É o Boto. Vamos começar a dar nome aos bois, é o Boto. Não, mas... É o Felipe. Quem é que planejou? É o presidente do Flamengo, que quer ganhar o Campeonato Brasileiro e não quer abrir mão do Campeonato Brasileiro? Já está 4 pontos atrás do Palmeiras. E vão se enfrentar agora. No próximo domingo no Allianz. Osso. É osso. É osso. Então, gente, o Palmeiras deve poupar todo mundo no meio de semana na Copa do Brasil, né? Para botar... Não sei, hein? Vai poupar muito. Ceará é perigoso, hein? Mas vai poupar bastante gente.
Eu acho que ele pode poupar depois na Libertadores, do jogo do Flamengo. O jogo com o Flamengo não vai poupar ninguém. Não, depois do Flamengo. O jogo do Flamengo é decisão de campeonato. Vai jogar os dois, tem que jogar. Quem acha que não tem decisão de campeonato no brasileiro? Tem. Porque se o Palmeiras... Só uma suposição. O Palmeiras abre 7 pontos, o Palmeiras já não depende do jogo da volta contra o Flamengo. Porque os 3 pontos do jogo da volta já estão embutidos nessa diferença. Então, o Zinho teve toda a razão em dizer que o Flamengo fez Olha, não esperava ver isso, fez um planejamento Pascoal equivocado. concordando com o Zinho. Isso... Emocionado. Eu não imaginava. Porque quando a gente vê o Flamengo nesse momento, perdendo jogadores como perdeu, chegar num clássico contra o Botafogo e não acontecer, isso me pesa muito, cara. Mas você achou que jogou mal, Pascoal? Não, acho que não aconteceu nada. Jogo assim de nada. É um jogo de nada por nada. O Flamengo não aconteceu. Quantas jogadas claras o Flamengo teve de gol? Mas aí, se você me permite, Pascoal, eu acho que aí entra o que nós sempre falamos aqui. Uma coisa é você ter o melhor elenco, que aí a gente concorda, todos nós concordamos aqui. Outra coisa é falar para o adversário isso. Porque do outro lado tem adversários também, que os caras treinam, jogam, têm qualidade, jogam dentro daquilo que precisa ser feito para jogar contra o Flamengo. O que está muito claro é que assim, é incomparável. Também acho que o time do Flamengo, o elenco, é o melhor que tem, qualidade técnica impressionante. Agora, quando você não tem 2 jogadores, esse time não consegue jogar. E você está falando de 2 especificamente? 2 jogadores, Arrascaeta e Gerson. Vamos ouvir. Quando ele não tem esses 2 jogadores, ele não consegue jogar, não consegue desenvolver um outro tipo de jogo. Porque só tem o plano do jogo do abafa. Mas é isso que eu ia falar. Aí entra o jogo, que aí você tem que comparar os elencos. O Botafogo também tinha dificuldades, mas o Paiva teve uma estratégia melhor. Eu acho que aí é a definição. E eu acho que isso faz parte. Por quê? Porque o Felipe está começando como treinador. Uma coisa é você ter experiência como jogador durante a vida inteira. Outra coisa é você ser treinador e ter que administrar e pensar em tomadas de decisões rápidas, em frações de segundos, num jogo de 90 minutos, do qual você muitas vezes peraí, agora eu vou falar para o Gerson. Gerson, faz isso, porque o cara consegue, de certa forma, ajustar. Aí eu não tenho o Gerson, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? E do outro lado, você tem um time que é uma unidade, que é um time que sempre foi pautado no coletivo, né? E aí você tem um choque de estratégias, choques táticos, decisões, tomadas de decisões, né? Então tem esse lado. E eu acho que vai fazer parte da crescente carreira do Felipe, mas vai fazer esses processos, são partes importantes. Porque o Flamengo tem problemas quando joga contra times que são bem organizados na parte defensiva. Perfeitamente. Toda vez que joga contra time da mesma grandeza, com times assim, o Flamengo tem dificuldades. Né? Então, isso é uma coisa que o Felipe tem que trabalhar, uma coisa que os jogadores precisam entender. Né? Foi um jogo, no primeiro tempo o Flamengo teve um pouco mais de controle, no segundo tempo o Botafogo conseguiu criar mais oportunidades, foi um jogo, mas se esperava mais, especialmente do Flamengo. E aí entra os méritos do Botafogo, que eu acho que assim, a gente não pode desprezar. Esse Campeonato Brasileiro é um campeonato muito complicado, é muito equilibrado. É só você ver agora o Mirassol contra o Internacional de Porto Alegre. Sim. Né? Você não pode achar que vou entrar em campo, vou jogar 80% para ver se dá. Não, ou você joga 100% ou você não consegue ganhar. É complicado. E uma outra situação, que aí entra no que o Zinho falou e que nós já estamos falando aqui sobre planejamento. Porque tem muitos jogos, os melhores estarão fora, tem isso aqui. E aí o que eu vou falar não é só para o Felipe, mas para todos os treinadores que reclamam de calendário. Para todos os jogadores que reclamam de calendário. É o seguinte, o calendário tem 150 jogos que é para pagar o salário de vocês. Simples. A cada dia que passa, os salários são mais altos, são mais longos os contratos, né? Então o custo é maior, então o clube precisa arrecadar mais dinheiro para poder manter um bom time. Um time equilibrado, um time que você tenha 18 jogadores com a mesma qualidade em relação a uma qualidade, uma baixa a outra, mas com uma diferença, pouca diferença entre um e outro. Então, assim, quanto se paga hoje para um treinador? Quanto se paga hoje para um jogador? O clube vai tirar a receita da onde? Da televisão, de outras coisas, mas a grande parte vem da televisão, se eu não me engano. E aí você não pode reclamar.
Você tem que chegar nas costas do seu presidente e falar, presidente, faz o seguinte, quando teve a eleição aí da CBF, quando teve um monte de coisa, vamos fazer o seguinte, vamos sentar e escutar os jogadores, vamos escutar quem faz o espetáculo, como é que funciona, entendeu? Os caras das federações, eles estão preocupados com isso? Ou eles estão preocupados com a mesada que eles vão receber durante esse período? Então, assim, não dá para reclamar, não podem reclamar. Não podem, porque a origem de tantos jogos são os salários. E isso não é Brasil, fresco. Não é no Brasil. Na Europa está acontecendo a mesma coisa. Os caras estão começando a reclamar porque tem jogo. Mas ninguém fala do bolso, ninguém fala o quanto eles estão ganhando, ninguém fala quanto é a arrecadação. Tem um porquê. Só que ninguém quer falar. Então, assim, esse discurso de, tem muitos jogos, eu não compro. Eu não compro. Mas é a primeira vez que o Felipe fala isso. Por isso que eu falei antes, Pascoal. O Tite falava quase todo Por isso que eu falei antes. O Felipe é a primeira vez que fala. Eu quero ouvir. Vale para todos os treinadores, não só para o Felipe. Aí o Felipe está falando, mas é um discurso que isso já vem há algum tempo. Sim, eu quero te ouvir, mas antes vamos só apresentar uma declaração do Felipe Luiz, que ele fala sobre perder a mão e tudo mais, que isso, de certa forma, também viralizou, é um corte, aí eu já vou direto pro Zinho. Vamos ouvir o Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Também temos bastantes desfalques, que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário, que também nos estudou bem, nos colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então, eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou, conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos nossas chances, e o segundo tempo já, a partir do minuto 15, em diante, o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto, mas mesmo assim, acho que como você falou, eu concordo, um ponto justo. Vamos lá, Zinho, quero te ouvir sobre o Flamengo com o Botafogo, o Flamengo nessa sequência de jogos em que teve ótimas performances, outras nem tanto. Tem alguns assuntos para a gente debater, ampliar esse radar aqui envolvendo o rubro-negro. E o alvinegro, o glorioso, conseguiu um empate importante e vai também ganhando a sua casca. A gente já vai falar mais do Botafogo também. Não, eu estou tentando entender a entrevista do Felipe Luiz. Acho que assim, não é que ele perdeu a mão. O que ele pensou para o jogo, nas mudanças, a partir dos 15 minutos do segundo tempo, ou seja, o De La Cruz machucou, já mais uma baixa. Como o Pascoal falou muito bem, já não tinha Pulgar, Gerson e Arrascaeta, e agora não vai ter o De La Cruz. Espero que não seja nada grave, mas você vê que ele saiu bem cabisbaixo. E ele teve que fazer mudanças ali, teve que fazer um ajuste, ele colocou o Danilo foi para a zaga, ele adiantou um pouquinho o Léo Ortiz acabou entrando um pouco como volante, ora zagueiro, aí liberava o Wesley, como um ala. E nessas mudanças todas, ele ficou com Matheus Gonçalves, Juninho e Michael, porque ele tirou o Pedro e tirou o Bruno Henrique. Nitidamente o Pedro está ganhando o seu ritmo. De repente, muita gente ficou, vamos dizer assim, surpreso quando na Libertadores o Pedro não começou jogando. E eu até na transmissão falou, eu até entendo. O jogo precisa de muita dinâmica, muita intensidade, muita velocidade para pressionar o adversário. O Flamengo precisa vencer o jogo, pelo menos com 2 gols de vantagem. E o Pedro ainda está voltando nesse ritmo. O Pedro é titular e eu concordo com o Pascoal. Hoje a gente está concordando muito, né? O Pedro inteiro, o Pedro bem, o Pedro na fase dele é para ser centroavante da seleção brasileira. Eu também acho. Mas no momento, você vê que no jogo ele não acompanhou o ritmo do que precisava ali, da intensidade que o Botafogo colocou. O Botafogo baixou as linhas, o Botafogo jogou com 4 volantes no meio campo. Alan, Gregory, Cuiabano e Marlon.
Não tinha um meia de criação. Ah, o Cuiabano está chegando muito bem, o Cuiabano está jogando muito bem. Concordo, está jogando muito bem, está fazendo uma dobra pelo lado esquerdo com o Alex Telles. Funcionou essa solução que o Paiva buscou sem o Savarino, sem as opções. O Matheus Martins também, que é uma opção de velocidade, está fora. O Jefinho também estava fora. Enfim, o Arthur estava fora. Então ele preferiu jogar com 2 atacantes por dentro, o Juan Cruz com o Igor Jesus, mas 4 homens de força de marcação, de compactação, e isso dificultou o Flamengo. Aí eu concordo com o que o Felipe Luiz falou. A estratégia usada pelo Paiva de ser um time mais conservador, baixando as linhas, tirando o espaço do Flamengo, não dando a velocidade para o Flamengo, e o Flamengo sem o Gerson e o Arrascaeta não tem a mesma criatividade, é impossível. Por mais que seja, e eu concordo, é o melhor elenco do futebol brasileiro, sul-americano. Eu só não concordo com o Pascoal quando ele diz que é incomparável. Não. O do Palmeiras é comparável, o do Botafogo, todos à disposição, faz jogo, o do Inter, todo mundo jogando bem, faz jogo. Aí você vai, Cruzeiro, São Paulo, todo mundo. Cara, não há uma distância enorme, como se diz aí, como o Pascoal diz. A gente brinca, mas eu tenho esse debate com o Pascoal. Eu acho o elenco do Flamengo melhor, mas também. Eu não acho assim, uma distância enorme. Enorme, eu não acho. Não. Eu não acho. O futebol está muito parelho. Se você monta uma estratégia tática, se os jogadores cumprem isso, diminui muito essa coisa do time ser melhor. Diminui o momento, como está o jogo, como é que está a situação, como é que está a pressão, como é que está fisicamente os jogadores. Então o Bruno Henrique não vive o seu melhor momento, o Pedro está voltando, o De La Cruz sentiu, já tinha desfalque, equilibrou o jogo. Mas eu também não acho que o Botafogo, o treinador falou e o Pascoal falou aí, se tivesse que ter um vencedor seria o Botafogo. Eu não concordo. O Botafogo teve uma chance clara, aquela chance do Marlon. Uma chance clara. O Marlon bate, o Rossi faz uma defesaça. E o Flamengo teve uma chance também muito boa no chute do Luiz Araújo. No mais, cabeceio ali, bola passa aqui, mas clara, chance clara. E aí vai a minha decepção. Eu acho que os atletas que estavam em campo são muito bons. Os dois times tinham ótimos jogadores para o clássico ser de nível técnico melhor. Então foi um clássico mais truncado, mais pegado, mérito dos treinadores que montaram ali o sistema, né? Um querendo impedir o outro, mais o Botafogo nessa parte tática, porque sabia que precisava fortalecer o meio, ganhar essa disputa ali e tentar sair numa transição ofensiva. E nesse sentido, acho que os dois tiveram uma chance aqui, uma chance ali, e eu acho muito justo o resultado. Não fizeram além para ter um resultado de vários gols, de um atropelo de um lado ou do outro. Não. Foi bem parelho, nivelado mais para baixo do que para cima. Né? Não foi um jogo horrível, não foi. Foi um bom jogo. Mas para o que é o Botafogo, atual campeão da Libertadores e brasileiro, e o Flamengo com o melhor elenco, eu esperava um jogo melhor. Então eu concordo com o Felipe Luiz. No final foi justo. Ele não perde a mão. O que ele tentou no segundo tempo, desencaixou ali, ficou uma correria, a molecada correndo muito, mas sem uma organização. A culpa é dele e dos atletas, porque ele fez as substituições, fez escolhas, precisou fazer porque tem jogadores que não aguentavam mais o tempo todo. E os jogadores que entraram, eles meio que não cumpriram muitas funções. Por isso que ele falou, perdi a mão. Porque ele pediu uma coisa e os caras não realizaram. Então foi um conjunto, né? Para o Flamengo, no segundo tempo, ter caído de produção. Vamos lá, eu concordo com o meu amigozinho, que eu acho o melhor elenco. Quando eu contesto você, Pascoal, é com muito carinho, com muito amor. Mas acho o Flamengo o melhor elenco, só acho que é comparável, especialmente ao Palmeiras. Porque quando a gente for falar do Palmeiras, eu já fiz esse exercício no clássico contra o São Paulo, dá para fazer com o Red Bull Bragantino quando você faz as substituições. Entrou fulano, entrou Beltrano, e você olha que esses que entraram são, titulares em muitos times, eu já acho que aí temos um paralelo comparativo, o que inviabiliza a sua definição de incomparável, mas com um imenso respeito. Para mim, o elenco do Flamengo é incomparável na América do Sul. Não é só aqui, não. Na América do Sul. E olha que o Felipe ainda está pedindo mais 4, hein?
Você imagina só, se o Flamengo tá precisando de reforço, imagina os outros 19. Aí não dá. Se o Flamengo, o treinador do Flamengo... Isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Fique por aqui e até o próximo vídeo.